Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente vai falar sobre sono e câncer. Acorde para essa relação. Tema bem difícil de falar, né? E a gente trouxe um convidado especial, que é o Dr. Júlio Antônio Pereira Araújo. Ele é médico oncologista clínico lá do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, e da Clínica Oncocenter, né? E também é co-founder do Clube da Mama. Júlio, nós estamos muito agradecidos de você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, hein? Imagina, Jorge e Guilherme, o prazer é meu de estar aqui para poder discutir um tema extremamente em alta hoje em dia, né, que é essa relação do sono com o risco de desenvolvimento de câncer. Muito obrigado, de verdade, pelo convite de vocês. Imagine, é importante a gente lembrar que nós temos nossos apoiadores, né, Gui? Exato. Então nós temos aí a Vital Sono, que é uma empresa que dá assessoria para o seu negócio na área da medicina do sono. Então, se você quer empreender nessa área, tem que buscar aí o apoio da Vital Sono, e a gente tem também a Exponencial Med, que também para você que quer começar aí o seu negócio dentro da carreira médica, né, transformar seu consultório em uma empresa, eles podem aí te ajudar. Isso é o que está fazendo pra gente, né? Sim. Nós somos testemunhas aí disso tudo, né? Estamos vivendo na pele. Exato. Vamos lá começar a falar sobre esse assunto desafiador. As pessoas não gostam muito de falar de câncer, né, Júlio? As pessoas parecem que é uma palavra meio tabu, né? Exato. Traz medo, traz insegurança. Traz muita insegurança, mas eu acho que hoje isso tem mudado bastante, tá? Embora antigamente ninguém gostava de falar da palavra câncer, falava aquela doença, né? Enfim, hoje acaba que com as inovações, com os novos tratamentos, a gente tem conseguido melhorar muito os desfechos dos pacientes que são diagnosticados com câncer, independente do estadiamento em que a doença é diagnosticada, seja na fase mais inicial, mas mesmo também as pacientes que são diagnosticadas numa fase mais avançada da doença, a gente consegue manter uma sobrevida muito boa e, o mais importante, com qualidade de vida. Eu acho que isso é um ponto crucial, porque a ideia, às vezes, de muita gente é o paciente que tem sérias limitações, que agora é um desfecho sempre desfavorável, né? Então, Exato. A ciência tem evoluído para tudo isso, e eu acho que o ponto principal é a gente entender de onde parte essa doença, né? Exato. Então, a gente sabe que é uma doença multifatorial e sempre fala também sobre a questão dos fatores de risco. Né? Então, eu acho que é um termo muito importante na oncologia, né? O que é esse fator de risco, né? Então, vamos partir desse ponto. O que seriam esses fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Como você bem falou, né, Jorge, a doença câncer hoje ela é multifatorial, ou seja, infelizmente a gente não consegue identificar um único fator que leva ao desenvolvimento da doença. E eu vejo que hoje isso na minha prática é muito frequente. A paciente chega, né, eu faço hoje muito mais câncer de mama, e eu vou falar paciente, porque eu acabo lidando com mais mulheres nesse cenário. E acaba que muitas querem a resposta de qual foi o fator de risco que fez com que eu desenvolvesse esse câncer. E a resposta é que não existe um único fator, de fato. Acho que existe uma interação de diversos fatores que levam ao desenvolvimento do câncer. E nesse cenário, a gente tem que lembrar que existem fatores que são modificáveis, e a gente vai falar bem deles aí mais para frente, mas tem que lembrar que também existem os fatores de risco que não são modificáveis pelo próprio paciente. E desses que não são modificáveis, quais são? Primeiro, a idade, né? A gente entende que quanto mais velho, maior a chance de desenvolvimento do câncer. E outro fator importante é o histórico familiar, né? Quanto mais familiares com câncer você tem, maior a chance de você ter também o desenvolvimento de um câncer. Algumas estatísticas mostram aí que se você tem 1 ou 2 familiares de primeiro grau, você tem até 2 vezes mais chance de ter câncer quando comparado à população geral de familiares que não têm câncer. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o próprio gênero, né? Sexo. Então, mulheres têm muito mais chance de ter câncer de mama do que homens, embora
homens também possam ter câncer de mama, mas numa frequência muito menor do que na mulher. Então, o fato de você ser mulher tem maior chance de ter câncer de mama. Até, desse mesmo cenário, homem tem muito mais chance de ter câncer de próstata, por exemplo, porque mulher não tem próstata. Então, esses fatores são, então, em resumo, os fatores riscos que você não consegue modificar. Mas a gente também tem os outros fatores de risco que são modificáveis. Quando a gente fala assim que fatores de risco que não conseguem modificar, né? Às vezes alguém pode até interpretar o seguinte: eu tenho esse fator de risco, ele não modifica, automaticamente eu vou ter o câncer. E não é tão sistemático assim, né? E não é, porque a gente acabou de falar, são a somatória de fatores de riscos que eventualmente culminam no desenvolvimento do câncer. E o fato de você ter um ou não ter outro não é eu diria, uma sentença para o desenvolvimento do câncer. É importante até para a gente ficar acompanhando, talvez, mais precocemente, atento de uma forma sem dúvida, mais cedo, né? Sim. Exato. Eu acho que isso, quando a gente identifica, né, por exemplo, nesse caso do histórico familiar, eu gosto sempre de lembrar da história da Angelina Jolie, aquela atriz, né, em que a avó, a mãe tiveram câncer de mama e ela acabou sendo pesquisada a uma mutação genética que conferiria o risco para ela desenvolver câncer. E aí isso fez com que ela tomasse providências para minimizar as chances de desenvolver o câncer. Então a Angelina Jolie ela tem a mutação do BRCA, que é a mutação mais frequente e que está mais correlacionada ao desenvolvimento do risco, ao desenvolvimento do câncer de mama. E quando você identifica essa mutação, você consegue elaborar estratégias que minimizam o risco, cirúrgicas, por exemplo. Então, você consegue fazer a adenectomia, que é a retirada das glândulas mamárias, mas esse gene também confere o risco do desenvolvimento do câncer de ovário, né? Então, para quem tem esse gene, ao longo da vida, você tem uma chance aí de em torno de 40% de desenvolver o câncer de ovário. Então, você precisa também, em determinada idade, fazer a oforectomia, ou seja, que é a retirada dos ovários, porque você sabe que você tem uma chance alta de desenvolver aquele câncer. Então, por que não tomar atitudes profiláticas referente a isso? E como vocês hoje em dia, oncologistas, têm visto essa procura por testes genéticos, né? Quando que vocês de fato indicam essa pesquisa? Porque a gente sabe que hoje em dia não está aberta a todo mundo, é algo que também custa, né? Exato. E quando então a pessoa tem indicação de fazer esses testes, procurar identificar alguma alteração gênica, e quando a pessoa pode ficar mais tranquila e que de fato não precisa procurar? Essa pergunta é muito importante, Gui, porque realmente com o avanço da medicina a gente entende a importância da realização desses testes, mas de fato não é para todo mundo, tá? Porque isso acaba gerando um estresse muitas vezes, né? Hoje a gente parte da testagem principalmente do paciente que tem o diagnóstico de câncer e que esse diagnóstico esteja potencialmente relacionado a alguma alteração genética. E quem que é esse paciente? O paciente que faz o diagnóstico numa fase da doença da vida mais precoce, ou seja, pacientes jovens, em geral abaixo de 50 anos, né, e que pacientes que têm tumores raros tem, em geral, indicação de fazer a avaliação genética. Isso ajuda não só para a gente elaborar estratégias de tratamento, mas também ajuda no aconselhamento familiar desse paciente. Agora, um paciente que não tem câncer e que eventualmente deve ser testado é aqueles que a gente acabou de falar, que o exemplo da Angelina Jolie é que tem vários pacientes na família com câncer, cânceres raros, né, que faz com que a gente pense que aquela família tem um risco genético e que tem uma alteração genética que confira o risco de desenvolver o câncer de forma geral. Então, primeiro, resumindo, a gente parte do paciente que tem o câncer, mas do paciente que não tem câncer, mas que tem um histórico familiar, eu diria, importante para o desenvolvimento do câncer, esse paciente pode ser testado e, aliás, deve ser testado, porque a gente tem estratégias que minimizam a chance do desenvolvimento do câncer.
E aí você falou dos fatores de risco que não são modificáveis, né? Idade, o gênero e também a história familiar, mas tem aqueles que são modificáveis, né? Exato. E aí que às vezes também a gente não tem muita disposição em mudar, né? Eu acho que quando aquilo não pode mudar e tá tudo certo, agora quando depende de mim para mudar. E o que são esses fatores modificáveis que podem de alguma forma influenciar aí na gênese do câncer? Isso é super importante e hoje a gente tem dados que mostram que até 30% a 40% dos diagnósticos de câncer são relacionados ao estilo de vida, né? E que são fatores que a gente pode modificar, aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, hoje, a obesidade, por exemplo, é um dos fatores de riscos que mais se correlacionam com o desenvolvimento do câncer. Então, quanto maior o volume de gordura, isso gera um processo inflamatório crônico no organismo, produzindo várias substâncias que são pró-inflamatórias e carcinogênicas, eu diria assim. O outro fator de risco muito importante é o tabagismo, né? Quem nunca viu um paciente que fumou a vida inteira e desenvolveu o câncer de pulmão, hoje 80% dos cânceres de pulmão em geral estão relacionados ao tabagismo. Tem outros fatores, por exemplo, que a gente consegue modificar, que é a parte de infecção viral, né? O exemplo muito clássico é a infecção pelo HPV. O HPV ele está relacionado aí ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. O mais comum é o do colo do útero, mas também pode ser desenvolvido câncer de cabeça e pescoço, né? Cavidade oral, amígdala e de orofaringe, por exemplo. A gente tem aí o risco de desenvolvimento de câncer de canal anal, vulva, vagina. E felizmente hoje a gente tem a vacina contra o HPV que diminui a chance de o paciente se infectar com esse vírus e desenvolver o câncer ao longo do tempo. E aproveitando então essa questão da vacina, qual a indicação da vacina de HPV hoje em dia? Como que está sendo colocado aí? Hoje a vacina no SUS ela está liberada para pacientes, para crianças, né, meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade até mais ou menos 14 anos de idade. Essa é a indicação que tem liberação no SUS, mas a gente entende que do ponto de vista científico e o racional biológico faz com que pacientes além dos 14 anos também se beneficiem da vacina, mesmo tendo sido expostos ao vírus, né? O fato de você ter tido contato com o vírus já, isso faz com que você tenha aí uma chance de eventualmente desenvolver algum câncer relacionado ao HPV e a vacina também atua minimizando essa chance. Então, para pacientes acima de 14 anos que tem algum fator outro de risco como imunossupressão, até em torno dos 45 anos você consegue vacinar, isso lógico no serviço privado também, mas para pacientes, por exemplo, imunossuprimidos, no SUS até 45 anos você ainda consegue receber a vacina e isso tem um impacto muito grande na diminuição do risco de desenvolver câncer relacionados ao HPV. E eu acho que agora, hoje a gente está aqui também falando de sono, né? Eu acho que esses hábitos de vida saudáveis é importante e o sono entra nessa eu diria, nessa somatória, né? E existem vários estudos que demonstram que alterações do sono podem estar correlacionadas ao aumento de chance de desenvolvimento do câncer. Eu acho super importante esse ponto que nós chegamos, porque nós estamos vendo números maiores de pessoas com câncer, né? Sim. Isso tem várias coisas que explicam. Desde hoje, o acesso ao diagnóstico, então se a gente interpreta isso mais cedo, vai aumentar o número de casos, diagnostica mais, né? Exato. Como também, como está o nosso estilo de vida, como você já pontuou, né? Exato. E aí a gente fala estilo de vida, alimentação, sedentarismo, e o sono entra nesse pilar. Só que o sono nem sempre ele é bem, digamos assim, prioritário nisso, né? Valorizado, valorizado, né? Valorizado. Falou bem. Então, quando a gente fala de sono, a gente fala de diversos transtornos, né? Então a gente fala de pessoas que têm aí distúrbios respiratórios, né? Que aí tem hipóxia intermitente, que vai lá na matriz celular fazendo modificações,
Mas também a gente tem aí uma sociedade que não deixa você dormir. Então, quando a gente pensa de sono, a gente pensa que o principal transtorno é exatamente você dormir menos do que você precisa. E que hoje os estudos também mostram um direcionamento aí para aumentar a prevalência, né? E aí, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, mas na minha família todo mundo fuma e não teve nenhum caso de câncer de pulmão. Porque, na verdade, a gente trabalha com probabilidade. E a mesma coisa nossa, mas eu trabalho há anos, uma vida noturna, alguma coisa assim, e nunca tive nenhum problema. Mas eu sempre falo que essa conta do sono, ela vem um pouquinho depois, né? Então, como que funciona aí para esse desenvolvimento do câncer, esses fatores, principalmente os modificáveis, né? Exato. Que às vezes essa conta ela não vem imediata. Ela não vem. Ela vem a longo prazo. A longo né? prazo. Inclusive teve uma meta-análise recentemente publicada mostrando que pacientes que tinham a exposição à alteração do ciclo sono-vigília, né? Ou seja, trabalhadores noturnos, ao longo de 20 anos, a gente conseguiu demonstrar uma correlação desses pacientes que trabalhavam à noite por 20 anos com um aumento de chance de ter câncer de mama. Isso foi aí em torno de uns 36%, 40%. Uau. Então, é isso que você acabou de falar, assim, não é algo que eu vou ter e que isso eu faço hoje vai fazer com que eu desenvolva o câncer. É uma somatória, né? E quando a gente avalia isso, né, eu sempre gosto de exemplificar. A gente tem uma célula ali que está tranquila, calma, exercendo as suas funções, cada uma no seu quadrado ali, o fígado, no rim, na mama, por exemplo, na próstata, e está tudo bem. Só que ao longo do tempo, vários fatores vão ali e vão tirando aquela célula da zona de conforto, fazendo com que a gente crie um estresse para aquela célula e ela vai querendo criar mecanismos para sobreviver àqueles insultos que você expõe a ela. E isso leva ao desenvolvimento de uma célula forte, uma célula que é capaz de sobreviver a todos aqueles insultos que eventualmente a gente expõe a ela, e chega um ponto que essa célula ela se torna imortal e muito potente, né? A ponto que essa célula começa a crescer de forma desordenada e inclusive migrar para outros órgãos, né? Então acho que esse é o principal mecanismo, a forma mais simples de a gente mostrar como é o desenvolvimento do câncer do ponto de vista biológico, né? E o que a gente faz para que essa célula saia dessa zona de conforto dela e se torne uma célula mais potente, eu diria assim, são esses fatores de riscos, que muitos são modificáveis e outros não são modificáveis, mas o que a gente tem que lembrar é que os fatores de riscos modificáveis, eles têm potencial de minimizar a chance dessa célula crescer e se proliferar de forma desordenada. Quando a gente atua nesses fatores de riscos modificáveis, mesmo os que não são modificáveis, eles conseguem ficar aí quietinho. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma mulher, né, que tem mamas e tem células da mama ali. Ela por si só já é uma célula que tem o potencial de se transformar numa célula maligna. Mas se é uma paciente que não é obesa, que faz atividade física, que eventualmente tem uma alimentação saudável e regrada ao longo do tempo, a chance dessa paciente desenvolver câncer de mama, por exemplo, é menor do que uma paciente que é obesa, que tem uma alimentação desregrada e que é sedentária. É interessante isso porque, na verdade, nós falamos desses fatores aí que são modificáveis, né? E o sono, ele é um deles e a gente não dá a devida atenção. E quantos de nós achamos que dormir é uma opção, né? Que eu posso escolher dormir. E aí você trouxe esse ponto muito interessante do que nós chamamos de, simplificando, relógio biológico. Relógio né? Então, biológico, lembrando que todas essas informações, né, sejam relacionadas ao ambiente, sejam relacionadas às minhas atividades sociais, tudo isso vai regular a função do meu corpo. E quando eu falo função do corpo, eu estou falando tudo. Tudo. Exato. Então, tudo. em nível, seja de órgãos ou em nível celular, né? Então, chega lá nessa célula, como você disse, olha, insultou essa célula, ela quer se defender. Só que a gente mantém esse padrão de dormir mal, de dormir errado, e por vezes a gente soma todo esse condicionamento aí, outros fatores, né? E aí
vem toda essa resposta. Então, quando a gente fala de sono, a gente está aí pensando num controle que é fisiológico, né? O sono, ele não é um processo que acontece sem, tipo, um desligar do corpo. Eu sempre falo isso, fica meio repetitivo, né? Exato. Mas é importante porque agora está relacionado exatamente com essa função celular alterada, né? E que vai gerar aí todos os transtornos. E quais são os cânceres, assim, que já estão bem mais relacionados a esse padrão de sono ou que tem uma chance maior? Hoje o principal deles é o câncer de mama, né? Ele é o mais frequente na população de forma geral, de mulheres, e os estudos apontam mesmo para que câncer de mama é o disparado, o primeiro que está mais correlacionado a essas alterações do sono, mas a gente também tem evidências já na literatura que mostram que pacientes aumentam a chance de ter câncer de próstata, câncer coloretal, por exemplo, câncer de intestino e de reto. Outros cânceres, por exemplo, como de pâncreas, câncer de endométrio em pacientes que dormem mal e são obesas e que eventualmente desenvolvem alterações metabólicas relacionadas à resistência insulínica e tudo mais. Isso também é um fator que se soma ao aumento de chance de desenvolver câncer de endométrio, né, que é o útero em si. Então, esses são hoje os principais cânceres que estão relacionados a essas alterações do sono. E você bem disse, Jorge, que assim, esses insultos que acontecem com a alteração do sono, ela altera o metabolismo, né, de produção hormonal, a melatonina aí está super em voga na literatura médica e hoje em dia todo mundo quer tomar uma melatonina, porque de fato o paciente quando tem uma alteração, um distúrbio do sono, ele diminui a produção desse hormônio que é naturalmente produzido pelo corpo, e a melatonina ela tem uma potencial capacidade de diminuir, fazer uma supressão dessas células tumorais, fazendo com que aquela célula fique mais quietinha. Então a melatonina é algo que quando está alterada e quando está, aliás, em menor quantidade, isso é um fator que em vários estudos mostram que pode estar relacionado ao aumento da incidência de câncer. Eu acho que a melatonina ela tem um papel super importante. Primeiro que a gente simplifica dizendo que ela é o hormônio do sono. A gente já falou aqui que, na verdade, ela é o hormônio da noite, né? Então, a presença ou a ausência de melatonina vai ser responsável por desencadear funções do nosso corpo. Então, quando a gente está ali, por exemplo, lá no meu celular até altas horas, ou estou fazendo alguma atividade estimulante e isso atrasa toda a produção e liberação da melatonina, eu estou deslocando uma série de funções, atrasando isso também. E por vezes eu estou, de certa forma, desregulando esse processo. Só que quando eu faço isso isoladamente, tudo bem, o meu corpo ele tem um preparo para se autorregular, né? É o que a gente chama, né, de homeostase. Então, faz esse processo. Mas o problema é que eu fico fazendo isso muitas vezes, né? E aí se já soma um fator genético, histórico familiar e idade, e eu fico aí anos e anos dormindo qualquer horário, ou tendo um transtorno do sono não tratado, a gente acaba aumentando muito esse risco, né? Isso do ponto de vista biológico e celular é muito evidente hoje na literatura. Existem alguns estudos que mostram que essa desregulação hormonal, tanto da melatonina, mas também de outros hormônios, de fatores pró-inflamatórios, interleucina 6, TNF-alfa, tudo isso promove uma desregulação do gene da célula, né? Então tem alguns genes que são modificados dentro da célula e que faz com que ela realmente se cresça e se torne mais forte com essas alterações do sono e as alterações metabólicas relacionadas a essa alteração do sono. E dificilmente também a alteração com o sono, ela vem sozinha, né? Geralmente o paciente que dorme mal acaba sendo um paciente que no dia a dia ele tá mais estressado, ele tá mais com hábitos menos saudáveis também na alimentação, come pior, não cuida da parte física, mental, então acaba sendo... Deve ter também alguns vieses em relação a isso, porque acaba se somando, como você falou, mais fatores ainda modificáveis. Certeza. Né? Isso que você falou, Gui, é super importante, porque os principais estudos que a gente hoje tem que avaliam essa questão do sono
no risco do desenvolvimento do câncer em si, eles não conseguem correlacionar de fato, diretamente a alteração do sono, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, com a chance de desenvolvimento do câncer de forma geral. Porque existem isso que você acabou de falar, vários fatores que estão correlacionados a essa alteração do sono, obesidade, apneia obstrutiva do sono, eventualmente sedentarismo, tabagismo, e isso vai se somando, culminando ali no que a gente não quer, que é o desenvolvimento do câncer. E falando um pouquinho mais também desses fatores que são modificáveis, eu queria entrar um pouquinho no aspecto do que é mito, o que é verdade e o que não se fala também que é um fator de risco possível. Tem algo em mente, assim, que todo mundo fala, a Coca-Cola, por exemplo, ela é relacionada ao aumento da incidência de câncer. É mito ou é verdade? Pegar essas... A Coca-Cola é um exemplo de um alimento ultraprocessado, né? Então, hoje, o que é verdade é que alimentos ultraprocessados, eles têm, de fato, uma correlação com o desenvolvimento não só de câncer, mas de outras doenças metabólicas, né? Porque, queira ou não, o câncer é o final da linha de alterações metabólicas crônicas que a gente se expõe, como o Jorge falou bem aí ao longo da fala dele, de repetidas vezes, né? Então, alimentação de ultraprocessados, de eventualmente alimentos com agrotóxicos, tem vários estudos que mostram que exposição a agrotóxicos, tanto através da alimentação, quanto também de pacientes que trabalham em produção de agrotóxicos, tem aumento da chance de ter essas modificações a nível celular e que culminam aí no desenvolvimento do câncer. E um mito muito interessante que você me fez lembrar agora aqui é a questão do silicone para o desenvolvimento de câncer de mama, né? Hoje em dia existe esse mito, né, de que o fato de ter a silicone, prótese de silicone, aumenta as chances de ter câncer de mama. Esse, de fato, é um mito. E trauma na mama, houve também esse tempo, né? Exato. Isso também é um mito? Esse é um mito. Também que não se sustenta. Que não se sustenta, exatamente. O que é mais verdade é isso, são essas alterações crônicas, repetidas vezes, que faz com que aquele estresse oxidativo causado a nível celular se desenvolva aí na chance de desenvolver um câncer. Agora, por exemplo, uma pessoa teve o diagnóstico de um câncer X, sei lá, câncer de mama, ou câncer de colo uterino, ou de intestino, alguma coisa assim. E um ponto inicial, né? Então, esses fatores de risco modificáveis, eles continuam tendo uma importância muito grande nesse momento, não é verdade? Sem dúvida. Ele precisa continuar, não é porque agora o pior aconteceu, talvez, não sei, não é bem isso, ou um desfecho desfavorável aconteceu, que eu vou abrir mão e vou poder fazer tudo, né? Isso é super comum, né? Às vezes os pacientes chegam desestimulados e isso acontece mesmo. Poxa, quem nunca viu uma paciente, eu faço atividade física, eu tenho uma alimentação saudável e mesmo assim eu desenvolvi o câncer, né? E então, são fatores que a gente infelizmente hoje não conhece do ponto de vista celular, que apesar de você fazer tudo isso, ainda tem a chance de você ter tido o diagnóstico do câncer. E o que é mais importante, isso você lembrou muito bem, é que embora você tenha tido já o diagnóstico de câncer, seja de mama, seja câncer coloretal, você mudar os padrões de vida e manter, ou pelo menos manter para aquelas pacientes que já tinham, isso impacta diretamente no risco da doença voltar, quando a gente faz o tratamento com intenção curativa, e mesmo as pacientes que têm uma doença metastática, por exemplo, em que a gente não fala em cura, mas em controle a longo prazo, as evidências científicas hoje cada vez mais são robustas, mostrando que esses hábitos, eles impactam diretamente na diminuição da chance da doença voltar e faz com que o paciente viva mais e
e invariavelmente viva com mais qualidade de vida. Um exemplo de um estudo que acabou de ser apresentado na ASCO, agora de 2025, a ASCO, para quem não conhece, é o Congresso Americano de Oncologia, que acontece todo ano, e um estudo que foi plenária da ASCO, ou seja, foi apresentado na sessão mais importante do Congresso, mostrando que pacientes que tiveram câncer de cólon, estadio 3, ou seja, ainda doença localizada, em que a gente consegue fazer um tratamento com intenção curativa e já eram bem estabelecidos que a cirurgia e a quimioterapia nesse contexto melhoram os desfechos em relação à diminuição do risco da doença voltar. Esse estudo fez o seguinte, ele pegou quase 900 pacientes e randomizou para dois braços. Um braço dos pacientes que faziam o tratamento convencional, que era cirurgia, radioterapia e eventualmente quimioterapia, e um outro braço, mais ou menos a metade desses 900 pacientes, foram direcionados para fazer atividade física supervisionada, né? E o estudo ofereceu isso para os pacientes, fazendo com que eles fizessem atividade física estruturada por um período aí de 8 anos, após ter tido o diagnóstico da doença inicial. E o que esse estudo mostrou foi algo que muitos tratamentos que a gente tem hoje, né, não mostra, né, que é a redução de risco da doença voltar, e na magnitude aí de 40%. Isso, inclusive, a atividade física nesse estudo mostrou que reduziu a chance de morte para o diagnóstico do câncer de colo, por exemplo, em 30%. Esse número parece ser pouco, 30%, 40%, mas é um número muito expressivo para quem está acostumado a lidar com os números na medicina, né? Eu até costumo brincar com as minhas pacientes quando eu estimulo elas a fazerem atividade física. Se você tivesse 40% de chance de ganhar na Mega Sena, você não iria jogar? Né? E hoje a gente sabe que ganhar na Mega Sena é uma chance muito, muito, muito menor do que se você eventualmente faz uma atividade física para a sua saúde e você diminui a chance da doença voltar. Isso é muito comum também para as pacientes com câncer de mama. Existem literaturas que corroboram esses achados que foram apresentados nesse estudo. Só para ficar claro, nesse estudo os dois grupos passaram pela cirurgia, radioterapia, e depois um continuou fazendo exercício físico supervisionado por 8 anos e o outro não. Outro não. Tá. Só foi estimulado, não teve essa supervisão. Só foi orientado, né, mas não teve essa supervisão. Então, eu acho que é isso mesmo. O que mostra pra gente que hoje a atividade física e alimentação saudável é tratamento, né? Porque a gente às vezes ficam só sugestionados que o tratamento para o câncer é só cirurgia, é só quimioterapia, terapia-alvo. Embora a gente tenha evoluído muito nesse cenário de novas opções terapêuticas no câncer de mama, ou no câncer de forma geral, o que a gente às vezes esquece, né? E eu digo a gente como médico mesmo, é de estimular o seu paciente a fazer atividade física e ter hábitos de vida saudável, porque isso impacta diretamente na redução do risco da paciente morrer daquele diagnóstico. Eu acho que a gente está entrando em pontos que são muito importantes, né, de se falar, né, e eu acho que é impossível a gente não tocar num ponto que eu acho que é dúvida de todo mundo, que é a metástase, né. Isso é um ponto, eu acho, muito crucial, porque quando a gente fala de câncer, nós estamos falando também de uma relação aí de imunidade, de quanto o corpo se prepara para isso, né? E a gente sabe que tem o tumor que é local, tem aquele tumor que vai invadir ali um linfonodo e tem o câncer que vai se direcionar para outras partes do corpo, né? Como que funciona esse processo todo? Eu sei que é muito complexo, né, esse tema, mas é importante porque também isso tem a ver com diversos fatores relacionados ao estilo de vida, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é o que a gente acabou de falar, né? Eu acho que quando você tem esse processo em que você não consegue controlar a doença que está localizada,
e que eventualmente ela se desenvolve metástases, existem vários mecanismos biológicos relacionados a isso, né? A própria agressividade do tumor, aquela alteração genética que se desenvolveu ao longo do tempo, do ponto de vista celular mesmo, do tumor, o que a gente hoje às vezes não consegue controlar com os tratamentos, com os hábitos de vida, que a gente entende que impacta diretamente nesse controle. Então, é um desafio hoje ainda na oncologia, a gente tentar achar mecanismos que faz com que essas células que estão modificadas do ponto de vista genético parem de crescer e se espalhar para outros órgãos. Então, eu acho que isso é um campo ainda que a gente tem que evoluir muito, e a gente está nesse caminho, felizmente, para conseguir controlar esse processo de metástase. E o que a gente mais sabe hoje em dia na medicina e na oncologia principalmente é que quanto mais precoce você faz o diagnóstico, maior as chances de você ter a cura da doença ao longo prazo, né? Seja utilizando tratamentos convencionais, seja fazendo alteração e modificação do estilo de vida. Eu acho que também, como algo para até ilustrar essa questão do estilo de vida, né? A gente sabe que os cânceres eles podem se distribuir de formas bem diferentes nos países, né? Sim. Então a gente tem, no Brasil vai ter uma prevalência maior de determinado câncer, outro tipo de alimento muito comum, sei lá, no Japão, aí vai ter mais, pelo menos na minha época de estudante se falava do câncer gástrico no Japão. Então, no Brasil, o que é mais prevalente? Quais são os cânceres que a gente encontra com maior frequência aí na população que podem estar relacionados ao nosso próprio estilo de vida, né? Exato, isso você falou bem, assim, a distribuição e eu diria, os subtipos de câncer, eles são diferentes em determinadas regiões do mundo, né? Isso a gente entende que está diretamente relacionado aos hábitos de vida da população. Mas no Brasil, hoje, o principal câncer que é diagnosticado em mulheres, por exemplo, é o câncer de mama, e em homem, câncer de próstata. Esse é o top das estatísticas aí. O segundo câncer que a gente tem mais frequente aqui no Brasil é o câncer coloretal, e aí independente se é em mulher o homem, ele ocupa o segundo lugar em incidência na população do Brasil. E o terceiro lugar para homem é câncer de pulmão. E para mulher, infelizmente, ainda hoje é o câncer de colo de útero, mas como eu falei, acho que em breve essa estatística deve mudar com a implementação e a disseminação da vacina contra o HPV, porque o HPV é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. E lembrando que uma vacina é um investimento até com relação a custos, né? Sim. Porque, na verdade, tratar um paciente com diagnóstico de câncer, ele é um paciente que vai gerar inúmeros custos para o sistema público de saúde. Então, disponibilizar uma vacinação no sistema público, que é uma vacina cara, né? Quem já foi no serviço privado sabe disso. Sim. Mas é exatamente porque o final da linha é exatamente, além de prevenir uma doença que é muito séria, que pode levar à morte, a depender do grau em que foi diagnosticada, é também reduzir custos com internações, limitações também com os tratamentos e uma série de questões aí envolvidas nisso, né? Então, quer dizer, o câncer alguns tipos de cânceres podem ser prevenidos com uma vacina. Com a vacina, exato. Eu acho que isso, hoje, infelizmente, a gente tem dificuldade de fazer esses estudos que avaliam esse custo-efetividade, né, que você acabou de dizer muito bem. Mas, do ponto de vista racional, é muito claro que ao longo do tempo, isso é custo efetivo, né? Você investir em formas preventivas do desenvolvimento de câncer, e aqui a vacina é um exemplo do HPV, mas a gente também tem a vacina da hepatite B, Perfeito. Também que pode ser utilizada e diminui a chance de desenvolvimento hepatocarcinoma, por exemplo, que é um câncer específico do fígado e que está relacionado muitas vezes à infecção por hepatite B, hepatite C também. Então, essas estratégias de prevenção primária, elas são muito importantes e eu
não tenho dúvidas que a gente precisa melhorar muito nesse cenário para que a gente possa colher os frutos no futuro em relação a isso. Você acha que é questão de tempo para mudar essa faixa etária, então, de aplicação? Tende a se estender na rede pública, ou acha que isso é definitivo até os 14 anos? Esse é um processo assim que está muito mais relacionado à questão do custo mesmo, né? Do que de fato do benefício, né? Hoje todas as políticas públicas que são estabelecidas em relação à parte de prevenção, eles analisam do ponto de vista de custo-efetividade para mostrar que ali eu não posso gastar muito, porque senão eu vou gastar mais do que eu posso, mas assim, eu acho que é uma questão dos nossos governantes terem ciência de que, eventualmente, essas estratégias de custo-efetividade, elas são importantes. Eu acho que precisavam ter mais representantes médicos e que tivessem essa noção para estimular o nosso governo, de forma geral, a elaborar estratégias de políticas públicas mais efetivas, assim, né? Não só em relação às vacinas, mas estimulando coisas que, eventualmente, é barata, né? Que é atividade física, de graça. Você sair na rua e fazer uma caminhada, né? Quando eu até falo para os meus pacientes, você não precisa pagar um personal, eventualmente, você não precisa fazer crossfit, né? Por exemplo. Você tem que estimular, fazer atividade física regular. Isso é de graça, né? Se a gente tem uma política pública e que, eventualmente, estimula isso de uma maneira mais efetiva, isso não tenho dúvidas que teria um impacto de custo-efetividade ao longo do tempo muito importante. Assim. Até mesmo consulta de rotina, né? Que é uma coisa que pega muito, né? Principalmente as mulheres, elas precisam fazer o exame, né? Para visualizar ali o colo do útero muitas vezes, porque a doença se esconde ali, né? E então até essa questão de ter uma rotina ginecológica é importante. Né? E isso é o acesso à informação, né? Que você acabou de dizer. Assim, eu acho que a informação, ela empodera as pacientes e os pacientes de forma geral, né? Quando você entende a importância de fazer um exame de rotina, um exame preventivo do Papa Nicolau, por exemplo, a importância de você começar a fazer a mamografia em idades mais precoces, a própria paciente vai atrás disso, né? Mesmo, embora em algumas situações do Brasil ainda tem um pouco de dificuldade de acesso desses exames, mas eu acho que hoje ainda, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de informação dessas pacientes, da importância disso. Então, de novo, acho que políticas públicas que fomentem essa divulgação e essas informações, elas são importantíssimas para poder ter o desfecho mais favorável nesse sentido. Você falou sobre essa célula que sofre agressão e ela se protege, e ela fica forte, quase que imortal e tudo mais, né? E aí a gente sabe que um dos tratamentos para isso é a quimioterapia, né? E a quimioterapia é algo que ainda traz alguns estigmas, porque é algo que tem evoluído progressivamente, cada vez drogas mais específicas, com menos efeitos colaterais, mas às vezes você fala para um paciente que essa vai ser o melhor tratamento naquele momento para ele, e ele se assusta e às vezes diz, não quero fazer porque eu vi que caiu o cabelo, que eu vou emagrecer, que eu vou limitar, e hoje a gente sabe que tem químios que, a depender do tumor, o indivíduo pode fazer tratamento em domicílio, né? Como que funciona essa questão da quimioterapia? Em que momento nós estamos desse tratamento farmacológico aí para o câncer? Sim, hoje eu acho que a quimioterapia é algo que a gente ainda utiliza e felizmente muito menos do que a gente utilizava no passado, porque como você disse, a gente evoluiu num cenário em que a gente pode deixar de fazer quimioterapia em determinadas situações e a gente usa outras estratégias menos agressivas, eu diria assim. E esse paciente, ele existe mesmo, viu, Jorge? O paciente que chega no nosso consultório, que eventualmente precisa fazer quimioterapia, e não quer fazer, mas porque às vezes ele tem a noção da quimioterapia de 20 anos atrás, de quando ouviu falar, ou alguém da família passou pelo tratamento há 15, 20 anos atrás e sofreu muito com o tratamento. E o que eu falo para o paciente hoje é que a gente não tem que se basear no que aconteceu há 20 anos atrás, né? Um paciente que fez quimioterapia naquela época. Porque mesmo hoje, um paciente que faz quimioterapia, a gente evoluiu em estratégias
que minimizam os efeitos colaterais da própria quimioterapia, né? Mesmo uma paciente que usou a mesma quimioterapia há 20 anos atrás, eu dou um exemplo da quimio vermelha, né, que as pacientes utilizam eventualmente hoje ainda para o tratamento do câncer de mama. Essa quimio, que é a antraciclina, no passado a gente não tinha estratégias que minimizassem os efeitos colaterais, como enjoo e vômitos, queda da imunidade. Então, muitas pacientes sofriam muito com esses efeitos colaterais dessa quimioterapia, que a gente ainda hoje utiliza, mas o que mudou foi que hoje a gente tem medicamentos antieméticos, ou seja, que diminuem a chance dessa paciente ter enjoo e vômito. A gente tem medicamentos que minimizam a chance dessa paciente desenvolver queda da imunidade por conta da quimioterapia em si. Então, essa informação é importante. Então, nem toda quimioterapia é igual, claramente, e nem todo paciente que faz quimioterapia vai ter os mesmos efeitos colaterais que um paciente teve no passado, seja por conta da questão temporal mesmo, em que a gente evoluiu, mas também tem a questão da individualização, né? Cada paciente, ele reage a determinadas situações, a determinados efeitos colaterais da quimioterapia, e o mais importante é você estar muito próximo do seu médico, você conversar com o médico para poder fazer com que ele te ajude nesse cenário em que você está passando pelo tratamento em si de quimioterapia ou de outras terapias aí relacionadas ao câncer, para que a gente possa juntos otimizar tudo isso e minimizar os efeitos colaterais para que você passe aí pelo tratamento com a melhor qualidade de vida. E eu tô achando esse episódio muito importante, tanto pela sua expertise em relação tanto à oncologia, mas principalmente do câncer de mama, até porque a nossa população, nossos ouvintes, quantos por cento é mulher, Jorge? Olha, é mais de 50%. É 70%, 70, 80% de nosso mulheres. público é de mulheres. E aí eu fico pensando em quem está ouvindo, qual o tipo de informação que elas querem ouvir aqui, né? Queria dar um passo para trás em relação à investigação do câncer de mama. Como que ocorre essa investigação? Qual o tipo de exame que a mulher ela precisa fazer na rotina? Com qual idade? Se ela tem um antecedente familiar, se isso é antecipado ou não? Traça um modelo aí para quem está ouvindo se colocar no papel e entender em qual situação ela se encontra hoje. Eu acho que a mamografia hoje é o principal exame que inequivocamente diminui as chances, da paciente morrer de câncer de mama. Então, se eu pudesse hoje ter uma resposta faça mamografia, porque a mamografia é um exame relativamente barato, de fácil acesso na maioria dos lugares e, claro, tem o incômodo de ir lá na hora do exame, mas esse incômodo ele é muito comparado ao benefício do exame em si que ele possa trazer, é muito grande, entende? Então, acho que faça a mamografia. Essa é a mensagem que a gente tem que deixar para as pacientes de hoje. Qual é o período que a gente deve iniciar esse rastreio, né? Hoje, pelas principais recomendações aqui do Brasil, é que a paciente comece a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, né? Mas você bem lembrou que se a paciente tem algum histórico familiar relevante para o câncer de mama, esse rastreamento ele deve ser iniciado antes até mesmo dos 40 anos. E aí a estratégia seja com mamografia, ressonância, ultrassom de mamas, que complementam esse arsenal para o diagnóstico do câncer de mama, ele deve ser iniciado, por exemplo, mais cedo, antes dos 40 anos. Então, se você, por exemplo, que está nos ouvindo, tem uma familiar, mãe, avó, primas, parentes de primeiro grau, e que todas elas tiveram câncer de mama, é importante fazer uma consulta médica, seja com um oncologista, um mastologista, e hoje a gente tem a especialidade do oncogeneticista também, que avalia melhor esse seu risco e faz com que a gente consiga eventualmente antecipar a realização desses exames de screening, que a gente chama exames de rastreamento para o câncer de mama, que salvam vidas. Muito bacana. E só adentrando numa coisa que está muito em alta em relação à inteligência artificial para detecção precoce de alterações em mamografia, tem já algo
do tipo e o que você espera no futuro do avento da inteligência artificial no diagnóstico? Tem muito estudo hoje utilizando inteligência artificial acoplado a esses exames de imagem. Isso aumenta a sensibilidade da detecção da alteração na mama, né? Hoje ainda não é algo que está muito disponível para ser utilizado na nossa prática, mas eu não tenho dúvidas que no futuro isso vai ajudar a fazer com que as pacientes sejam diagnosticadas mais precocemente ainda, né? Durante aí a jornada do rastreamento do câncer de mama. Eu acho que o oncologista ele tem um papel admirável de tentar estabelecer uma relação de confiança com o seu paciente, né? Então é um momento bastante difícil, com muitas dúvidas, poucas respostas, ainda mais no início. E o que você pode dizer para o colega que é médico, às vezes ele não é oncologista, mas ele vai ali receber um diagnóstico daquele paciente, ele vai começar uma conversa sobre esse ponto que é tão crítico, né? Como que nós podemos, como médicos, ser mais empáticos nesse momento, apoiar, né? O apoiar nem sempre quer dizer que eu vou dar um abraço, mas é como eu vou lidar com aquilo tudo e esclarecer, até porque, por vezes, o oncologista ele já recebe o paciente diagnosticado, apenas para o tratamento, né? Então, como que a gente que não é oncologista e vai se deparar com um quadro desse, a gente poderia começar essa conversa nada fácil. Nada fácil. Realmente não é nada fácil. Eu tenho o privilégio, às vezes, de receber já o paciente depois de ter tido o diagnóstico e ter passado por aquela fase mais dura, eu diria assim, de ter aquele primeiro impacto. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para esses colegas é que acolha o paciente. Aceite o sofrimento dele daquele momento e evite aquele otimismo tóxico que a gente às vezes vê muito. Fique tranquilo, vai ficar tudo bem, né? Não se abale com esse diagnóstico. Às vezes é muito até instintivo da nossa parte, assim, né? Querer trazer aquele otimismo para o paciente naquele momento. E às vezes isso não ajuda, né? Então acho que a principal forma que a gente tem que lidar com isso é acolher, escutar o paciente naquele momento. Eu acho que é algo realmente difícil, né? Muitas vezes a gente nem está preparado para isso naquele momento, nem o médico que recebe o diagnóstico também às vezes se abala com aquilo, né? Não estava esperando, enfim. Mas eu acho que a escuta é a chave do sucesso nesse cenário. Mais ouvir do que falar, né? Mais ouvir do que falar. Eu acho que essa questão, às vezes, de dizer, não, fique tranquilo, como se tivesse um botãozinho que agora, nossa, você falou, vou ficar tranquilo. Não existe isso, né? Não existe esse botão da tranquilidade e muitas vezes também o fato de eu falar não sofra por isso, eu estou diminuindo o sofrimento dessa pessoa, né? Não dá para minimizar o sofrimento. Não dá. Cada pessoa vai ter uma resposta a determinada situação e isso vai depender muito do que a gente vai evoluir aí como relação médico-paciente. Sim. Agora, outro ponto importante são os tratamentos, às vezes, combinados, né? Que vou fazer um tratamento adjuvante ou neoadjuvante, né? Então vai fazer químio e cirurgia, e às vezes a sequência aí ele vai ser dependente exatamente do tipo de câncer, tipo histológico, né? E por vezes esse paciente ele vai seguir muitas etapas, né? Sim, então, como que funcionam essas outras modalidades? Radioterapia, cirurgia, às vezes associada ou não a uma quimioterapia? Isso você bem lembrou, né? Que a maneira e o momento em que a gente utiliza essas estratégias, e hoje, felizmente, de novo, a gente tem várias estratégias que a gente pode utilizar, ela depende muito do tipo histológico da doença, né? Principalmente, por exemplo, mama. A gente tem hoje pelo menos 3 tipos diferentes de câncer de mama e a escolha entre fazer cirurgia primeiro, radioterapia ou quimioterapia depende disso, né? Desse tipo histológico. Por exemplo, pacientes com tumor triplo negativo, tumor HER2 positivo, em geral, começam com quimioterapia antes da cirurgia, ao passo que pacientes, por exemplo, com tumor luminal, que é aqueles que têm expressão de estrógeno na superfície, a maioria delas começam com a cirurgia. Então, o tipo de tumor, ele
é importante para definir essa sequência de tratamento. Outra coisa é o estadiamento da doença, o quanto avançado está essa doença no momento do diagnóstico. Isso pode fazer com que a gente tenha que utilizar uma estratégia primeiro em detrimento da outra, né? E outra coisa importante em relação a isso qual onde está a doença, né? Se ela está só localizada na mama ou se está, por exemplo, no caso de câncer de mama na axila ou se ela já tem metástases à distância, né? Então, basicamente isso, o tipo de tumor e o estadiamento em que a doença é feita, o diagnóstico, o estadiamento, o momento em que o diagnóstico é feito, é que vai direcionar as melhores estratégias para a gente fazer o tratamento. Como você bem colocou, existem tipos de tumores, né? Cada tumor é diferente, e às vezes até no mesmo local ele é diferente um do outro. Sabendo disso, como que você vê... isso é um assunto até meio... Não digo que é polêmico, mas é um interesse, eu acho que universal, né? A tal cura do câncer. Como que você vê esse termo, a cura do câncer? Você acredita que exista essa cura do câncer ou direcionamento um direcionamento isso, né? Falam como se fosse global, né? A cura Sim. de uma doença só, mas a gente sabe que ela é multifacetária mesmo, né? Eu hoje não tenho dúvidas que a gente consegue curar o câncer. Eu acho que isso a gente evoluiu muito e, por exemplo, o câncer de mama, que hoje é o que eu mais faço, né, na minha prática clínica, a gente evoluiu a certo ponto de que a gente consegue curar a maioria das pacientes quando fazem o diagnóstico da doença localizada. Isso, em termos estatísticos, é de 80% até 90% das pacientes que são diagnosticadas com a doença localizada, a gente consegue curar. Então, não é mito, né, essa questão de que o câncer tem cura. Hoje a gente tem sim cura e tem chances de curar as pacientes muitas vezes. Mas eu acho que uma mensagem importante aqui que a gente também tem que deixar é que para as pacientes que infelizmente hoje, invariavelmente, a gente não tem a chance de curar a doença, porque ela já está numa fase muito avançada, ou seja, está na fase metastática, não se desanime nesse cenário de que, poxa, já não tem mais jeito, não tenho mais cura. A medicina está evoluindo a ponto de que, mesmo essas pacientes que têm a doença avançada, a gente consegue manter a paciente viva por muitos e muitos anos e principalmente com qualidade de vida. Eu acho que a gente tem evoluído nos tratamentos e tratamentos cada vez mais eficazes, mas hoje eu vejo uma tendência nossa da parte científica mesmo de tentar equalizar o que é algo que está relacionado ao aumento de chances de cura, mas também preconizando a qualidade de vida do paciente, porque na minha opinião não adianta você dar tempo de vida para a paciente sem pensar que naquele período que ela está vivendo com a doença avançada, ela está vivendo uma vida miserável, seja pelos efeitos colaterais da quimioterapia ou da hormonioterapia, da terapia-alvo, por exemplo. E nesse sentido, eu acho que a equipe multidisciplinar é muito importante para poder apoiar e dar eu diria aí um suporte para a qualidade de vida. Hoje eu acho que assim, não consigo tratar uma paciente sem ter uma psicóloga do lado, sem ter uma equipe multi do lado, sem ter o médico do sono do lado para poder, eu diria, elencar e tentar tratar essas alterações do sono que estão relacionadas aí ao diagnóstico. E é legal isso daí que você colocou, porque a gente tem visto avançar muito o cuidado com o cuidado paliativo, né? Exato. Então, explica um pouquinho para o pessoal como que tem sido feito esse trabalho de paliar o paciente, né? Dar qualidade de vida diante de um prognóstico ruim. Primeiro, assim, o termo paliativo, infelizmente, e eu acho que cada vez menos, tem um estigma, né? Falar paliativo é quando você não tem mais nada para fazer. E pelo contrário, né? Hoje, se a gente for pensar em pacientes com hipertensão, diabetes, é uma doença que não tem cura, a gente trata paliativamente o paciente para controlar a pressão, para controlar o diabetes, e o paciente às vezes vive 50 anos tendo pressão alta, tendo diabetes. E para o câncer não é diferente. Então, assim, tem pacientes que têm doença metastática e como eu acabei de falar, a gente não pensa em relação à cura. Essa paciente, tecnicamente, ela está
fazendo um tratamento paliativo, mas esse tratamento paliativo pode durar 20 anos. Eu já vi paciente com câncer de mama metastático vivendo por 20 anos com doença metastática. E hoje a gente tem exemplos muito clássicos aí de pacientes que vivem por muitos anos com a doença metastática, recebendo o tratamento e com uma qualidade de vida razoável. Então, assim, eu acho que esse termo de paliativos acaba trazendo um pouco de mitos, né, nesse sentido, de que depois o tratamento paliativo é aquele que não tem mais jeito, mas mesmo no tratamento paliativo a gente consegue dar uma qualidade de vida e um tempo de vida muito importante para o paciente. Vocês devem ver muito paciente que acaba tendo um prognóstico ruim, né? Paliando o câncer e acabando por falecer de outra coisa, né? Sem dúvida. Que eu acho que isso hoje é cada vez mais frequente na nossa prática clínica. Eu acho que é importante lembrar, né, que paliativo vem de pallium, né? Pallium é um manto. Exato. Então é um cuidado. É um cuidado mais de acolhimento e dar suporte em todas as necessidades e desmistificar isso, um ponto importante que é exatamente que não tem nada para fazer. Exato. Na verdade, tem muita coisa para fazer. A gente vê aí pacientes de insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, outras doenças ou a própria hipertensão que estão em cuidados paliativos porque eles têm uma outra abordagem, não necessariamente ou não ter o que fazer, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E a gente está chegando aí no momento final, mas tem uma pergunta clássica que é o seguinte: toda vez quando o indivíduo tem um diagnóstico, principalmente de uma doença avançada, ele vem com a pergunta: quanto tempo eu tenho? Né? E aí vem a questão da sobrevida, né? Exato. Então, hoje a gente entende, até pensando mesmo nos cuidados paliativos e tudo mais, que essa matemática ela não funciona mais assim, ou eu estou errado? Não, você está corretíssimo. Assim, não existe hoje, eu acho que um médico que consegue estimar o tempo que aquele paciente vai viver, ele deve ser considerado um deus. Assim, Nostradamus da medicina. Nostradamus da medicina, exatamente. Porque, de fato, o tempo, a gente não consegue estimar o tempo. Inclusive porque hoje, cada vez mais, a gente tem evoluído nos tratamentos, né? Então, um paciente que era diagnosticado com câncer há 20 anos atrás, a sobrevida dele era muito menor do que hoje, quando um paciente é diagnosticado com câncer em 2025. E eu não tenho dúvida que daqui 20, 30 anos, o paciente que é diagnosticado com câncer vai viver muito mais do que o que é diagnosticado hoje. Então, assim, isso não tem tempo, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, que a gente tem que sempre enfatizar, é a qualidade do tempo, né? E quando a gente aqui, como a gente está num podcast de sono, né? E eu acho que a gente focar em estratégias que melhorem a qualidade de vida dos pacientes, inclusive tratando o sono, né? Porque, queira ou não, um paciente que tem um diagnóstico do câncer, por exemplo, isso é uma estatística muito verdadeira, assim, 80% dos pacientes, sejam com um diagnóstico na fase inicial da doença, mas também na fase avançada, apresentam alterações relacionadas ao sono. Né? E isso impacta diretamente, inclusive na qualidade de vida, mas também impacta na adesão do paciente às terapias que a gente tem. Então, é muito clássico um paciente que, por fato de estar ansioso com o diagnóstico, o paciente que tem dor, o paciente que tem, eventualmente, efeitos colaterais da quimioterapia, por exemplo, ou das terapias-alvos, sofram de alterações relacionadas ao sono. E tratar o sono desse paciente, né, com estratégias que vocês sabem muito bem disso, melhora e tem potencial de melhorar, inclusive, a sobrevida desses pacientes, porque eles conseguem, eventualmente, receber mais tratamento. Porque quando o paciente está com sono regularizado, ele dorme bem, ele acorda bem, ele tem menos dor, ele consegue levantar, ir para a sessão de químio e passar em consultas médicas, e isso invariavelmente impacta aí na sobrevida dos pacientes. Puxa, eu acho que a gente fez um episódio aqui fantástico, fantástico, né, Gui? Porque muita informação, muito esclarecedor. Júlio, já de antemão já te agradeço pela entrega, que foi sensacional, né? E a gente deixa aí uma perguntinha para o final, que é uma perguntinha do Gui, perguntinha surpresa, toque os tambores, né? Gui. Mas antes,
as redes sociais, onde a pessoa pode te encontrar. Então, assim, antes disso, onde as pessoas te encontram. Gostaram de ouvir aqui o Dr. Júlio? Joia. Né? Seja para assistência, seja para aula, onde que as pessoas te encontram? Joia. Bom, eu tenho um Instagram, que é um Instagram que é misto entre pessoal e um pouco do profissional, que chama Dr. Júlio A. Pereira. Vocês podem me achar nesse link. Mas também, como vocês disseram no início, eu sou cofundador do Clube da Mama de São Paulo, que é um grupo em que a gente reuniu colegas de especialidades relacionadas à oncologia, nós oncologistas, radioterapeutas, uma mastologista, para promover essas discussões frente a essas inovações relacionadas a tanta coisa que acontece de novo, né, no câncer de mama especificamente, que chama Clube da Mama de São Paulo. Então no Instagram é clubedamama.sp. Lá vocês podem encontrar a gente também. A página do Instagram ele tem um propósito também de trazer essas informações dessas inovações para empoderar as pacientes referente ao que há de mais novo no tratamento do câncer de mama. E também na Oncocenter, eu trabalho lá quase todos os dias. Lá vocês podem me encontrar, tem o meu próprio consultório também. A gente está super à disposição para poder atendê-las da melhor forma. Agora sim. Agora vamos lá. Agora Momento sim. surpresa. Qual mensagem você tem para passar para quem está assistindo, ouvindo a gente, que ele não pode dormir sem essa? Mensagem final. Mensagem final. O diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, gente. Eu acho que se tem essa é uma mensagem que as pacientes e todo mundo que está nos assistindo aqui, que durma com essa, né? Diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Eu acho que isso é o que precisa ser sempre reforçado, né? Um tema complexo, mas que a gente está aí como comunidade médica trabalhando trazendo mais ciência. Então a sua fala foi muito didática e sempre embasado em tudo que a gente ouve e aprende ultimamente sobre o câncer, né? Júlio, mais uma vez obrigado, né? Obrigado, Gui, que a gente está aqui junto nesse projeto tão especial, né? E você que está acompanhando a gente, não esquece de compartilhar esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir, aprender mais sobre esse tema, né? Dá um like lá no nosso Instagram, também no YouTube, que isso ajuda a engajar mais esse vídeo. E fica com a gente, porque vem muito mais conteúdo aí interessante sobre sono, saúde, de uma forma geral, no nosso podcast Durma Com Essa. Até mais. Até mais.